Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque o goleiro Cássio tem uma proposta para renovar, mas a tendência é que deixe o Corinthians em breve, viu? E o Carlos Miguel, hein? Completamente pistola da vida, disparou contra todo mundo. Eu vou falar sobre isso também. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora se inscrever no canal? Falta um pouquinho mais de 10 mil aí pra gente bater a meta de 1 milhão de inscritos e eu conto muito com você. Vamos atualizar as informações do Timão. Depois da derrota pro Flamengo, as informações começaram a surgir e assim, eu já tava para fazer um vídeo sobre isso há algum tempo. Parece que tá chegando ao fim, gente, realmente a jornada de Cássio Ramos como goleiro do Corinthians. Claro que isso ainda não está definido, pode ser que na sequência isso se altere, mas a informação de momento é que a possibilidade é muito mais forte dele sair do que permanecer. Eu diria o seguinte, eu estava para fazer um vídeo sobre esse dilema que o Corinthians iria enfrentar no final do ano. O futebol é tão dinâmico que essas questões foram antecipadas. Por exemplo, o Carlos Miguel tendo sequência, indo bem, como está indo, seria natural que o Cássio, ao final da temporada, não percebesse como interessante ficar no Corinthians. Porque por que ele vai ficar na reserva? Por que o clube ia tentar renovar com ele? Esse dilema está posto. Se o Corinthians quisesse renovar, se ele quisesse ficar, se ele recuperasse a titularidade, seria uma coisa. Mas a tendência é que o Carlos Miguel tenha cada vez mais sequência. Então, por que o Cássio iria permanecer? A outra situação era se o Cássio ali na frente retomasse a condição de titular, seja por uma falha do Carlos Miguel, por uma escolha técnica do Antônio, ou se daqui a pouco uma suspensão, sei lá, uma expulsão do goleiro, e aí o Cássio retomasse e daqui a pouco ficasse. O Carlos Miguel, provavelmente, ao perceber isso, tendo a sua chance e voltando para o banco de reservas, dificilmente permaneceria também. A gente chegou num ponto de entender que o Corinthians não iria conseguir ficar com os dois. Não tem como. Você não consegue manter dois goleiros desse nível ao mesmo tempo, porque os dois querem jogar. Nós estamos falando de um ídolo, de um cara que está há 12 anos numa certa zona de conforto, né? Não no sentido pejorativo, mas o cara conhece o clube, conhece a torcida, sabe muito bem da pressão, sabe dos momentos bons, ruins. Ele está ali, ele está estabelecido. Esse cara, você tem garantia nele, você tem segurança nele, com uma falha ou outra e tal, é o gigante Cássio, né? Que já pegou mais de 30 pênaltis pelo Corinthians, tem mais de 700 jogos, e do outro lado, um goleiro que está numa ascensão muito grande, que é jovem, que é promissor e que quer jogar. Como é que você lida com isso? Ter os dois, sendo que só um joga. Como é que você faz? Era natural que isso fosse acontecer. Se o Carlos Miguel não jogasse agora, como ele tem jogado esses jogos, ele já teria ido embora. Ou já estaria com as malas prontas para metade do ano, que era o que estava acontecendo. O Corinthians só não perde o Carlos Miguel agora porque ele está jogando. Porque se ele não estivesse jogando, gente, a primeira proposta que chegasse em julho e estava para chegar, ele iria sair. Ele não queria mais permanecer. Porque ele estava vendo que, enfim, o Cássio não sairia nem por decreto. Até que saiu. Num pedido de socorro do goleiro, numa exposição danada, pediu uma preservação e ganhou. Só que o Carlos Miguel entrou e não saiu mais. Falhou no gol contra o Flamengo? Falhou. Mas não fosse o Carlos Miguel, o resultado teria sido muito mais que 2-0. Acho que esse é o resumo. Então, é óbvio que ele merece sequência, é óbvio que ele tem que ser o titular nesse momento. E o Cássio? O Cássio me parece que quer jogar. Ao que tudo indica, ele não pensa em se aposentar e obviamente, com a história que ele tem, o currículo que ele tem, as propostas acontecem. A questão segundo a informação do GE, o Corinthians fez uma proposta de renovação para o Cássio, que está nas mãos do goleiro. Na verdade, do seu empresário, Carlos Leite, que moveu uma ação contra o clube, inclusive, num valor estratosférico de valores, né, que o Corinthians deve ao Carlos Leite. Pois bem, é nessa relação que o Corinthians teve que procurar o agente do Cássio para uma renovação. Uma renovação do contrato que termina agora em dezembro de 2024 para mais uma temporada, até dezembro de 2025. O Corinthians entende que dessa maneira consegue fazer uma transição mais suave do Cássio para o Carlos Miguel, não encerrar abruptamente a carreira do grande ídolo no Corinthians, né? Uma forma muito agressiva assim, e repentina, e também consegue encaminhar até uma despedida do goleiro, que talvez se aposente ou não.
ou vai seguir sua vida depois do final do ano que vem. A questão é que o Cássio não está pensando em aposentadoria. Talvez o Corinthians esteja pensando, não, quem sabe ele mais um ano de contrato, aí a gente encaminha uma transição, quem sabe ele encerra a carreira. Não é a ideia do Cássio. O Cássio quer jogar até os 39, 40 anos. Ele tem 36. Então, assim, ele tem mais uns bons anos. Segundo o próprio Cássio, ele quer jogar. E se o Corinthians não quiser, vai ter gente que quer, óbvio. E já apareceu. O Cruzeiro. O Cruzeiro que mandou o Rafael Cabral para o Grêmio, pegou o Gabriel Grando numa troca, né? Mas o Grando, eu já falei para vocês, não é um goleiro que hoje você possa ter segurança. É um goleiro promissor até, interessante, que enfim, tem algumas valências, umas virtudes, mas ele não está pronto. Ano passado mostrou isso. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro com ele no gol, e eu acho que se o Grêmio tivesse um goleiro mais experiente, mais cascudo, o Grêmio poderia ter sido campeão, porque alguns gols passaram por ele. Pois bem, o Cruzeiro fez essa troca com o Grêmio, muito para trocar prejuízos, né? Porque o Rafael Cabral não estava com um clima bom lá, o Grando não estava com um clima bom lá, eles trocaram e beleza. O Rafael até está jogando lá, mas o Grêmio tem outros goleiros também. O fato é que o Cruzeiro não tem um goleiro desde a saída do Fábio, que inclusive saiu do Cruzeiro, porque estava velho, segundo alguns, e foi ser campeão da Libertadores aos 42 anos. O Cássio pode construir essa história também. Mas o Cruzeiro, que é o Cássio, e já tem informações, inclusive da TNT Sports aí, de que ele estaria apalavrado já com o Cruzeiro. A questão é, a metade do ano agora, o Cássio pode assinar um pré-contrato com o Cruzeiro ou com qualquer outro clube e sai de graça no final do ano. Para muitos, ele já pode sair agora na metade do ano, mas aí o Corinthians vai precisar de um ressarcimento. A questão é, o Corinthians vai permitir isso? Que o Cássio saia dessa maneira? O Corinthians fez uma proposta de renovação, só que colocou meio que nas mãos do Cássio a permanência ou não. Então, o meu medo é jogar para a torcida uma informação do tipo, tentamos ficar com o Cássio, mas o Cássio não quis. Então, tá tudo na conta dele. E jogar a torcida contra o ídolo no seguinte sentido. Bom, ele foi para a reserva e tentamos renovar com ele, mesmo na reserva, mas ele não quis permanecer e foi seguir a vida dele. E o torcedor entender que, enfim, ele tá sendo ingrato com o clube. Eu acho assim, gente, eu acho que seria bom para todo mundo. Se estamos entendendo que o Cássio não vai jogar, por mais que ele tenha uma história, que ele seja ídolo, se estamos entendendo que o Carlos Miguel é titular, mas seria legal ele ficar na reserva para fazer a transição. Mas, se ele tem mercado, se ele tem uma proposta, se ele tem um grande clube, oferecendo um bom salário para ele, dizendo assim, não, aqui você vai jogar, o cara é profissional. Eu realmente, eu não consigo ver. Uma coisa é se ele tá de titular do Corinthians e larga tudo, não, os caras estão me cobrando aqui, estão me xingando aqui, o que também seria direito dele, porque muitas vezes a pressão é muito grande, né? E a gente viu nas últimas entrevistas como ele estava pressionado. Seria direito dele fazer isso, ir embora por conta disso, como outros fizeram, mas não é o caso. Ele sempre ficou, matou no peito, botou a cara a tapa, tá na reserva, não tá gostando, não vê perspectiva de voltar. Chegou uma proposta e, cara, ele tá entendendo que, assim, de verdade, chegou o momento do Carlos Miguel, é jovem, ele provavelmente vai ter uma vida longa aqui no clube. Vou renovar mais um ano para quê? Para ficar sentado no banco, um cara que não tá acostumado com isso? Vou fazer minha vida, vou jogar. E eu acho que ele tá certo. E acho que o Corinthians, se conseguir fazer uma negociação, né, enfim, para que todo mundo saia ganhando, beleza. Acho que tá tudo dentro dos conformes. O fato é, tá acontecendo. O Cássio está realmente com os dias contados no Corinthians, seja no final desse ano, seja no final do ano que vem, que eu acho difícil, ou seja agora na metade do ano. E o Carlos Miguel, obviamente, está ganhando a titularidade e a transição está acontecendo. Eu achei que ela ia demorar um pouco mais, eu achei que ela, enfim, ela ia começar em algum momento, mas ela ia ser mais demorada. Me parece que a coisa foi muito nítida, porque o Carlos Miguel entrou e fechou o gol em vários jogos. E mesmo que ele tenha tomado um frango, uma falha, enfim, no último jogo, o saldo dele é extremamente positivo. E ele tem que ter sequência. Acho que é o grande consenso das pessoas. E o Cássio é um baita goleiro, é um grande ídolo, seu nome está na história, está tudo certo.